Saudações, Reforma Íntima-Alquímica, contando história, passando aqui para contar mais uma vivência. Era bem numa época de um tempo medieval, onde os homens de pequenas vilas, pequenos vilarejos, eram convocados a servir o império. Parecia uma época perto da Escócia. E essa pessoa era um rapaz muito jovem, recém-casado, tinha um pequeno bebê na família e eram 3 pessoas, né? Era uma família de 3. E esse rapaz foi convocado para servir o exército do Império e as roupas que ele usava era uma máscara, né? O uniforme era uma armadura, uma máscara de ferro, um peitoral de também protegendo de ferro e um saiote, né, como se fosse na Escócia, um saiote assim bem rústico, bem grosso, né, bem grosso assim para das faixas daquela saia e botas bem resistentes também. E só que esse rapaz, por ser jovem, a armadura com o tempo não foi mais servindo para ele, né? Ia cada vez ficando mais apertada e difícil de colocar e retirar. E num dos treinamentos que ele foi fazer, acabou sofrendo um acidente nesse treinamento, bateu, atingiu a nuca e não conseguiu mais tirar a máscara. E foram anos horríveis, passando com aquela máscara no rosto, sem poder tocar os lábios da esposa, sem poder tocar a face do filho, sem poder se tocar, né? Sem poder se ver, aquela agonia, aquela aflição, inúmeras tentativas de tirar a máscara. E cada vez mais desesperado e passaram-se longo tempo e ele acabou sendo conhecido ali naquela região como o Homem da Face de Ferro ou Homem Sem Face. Após muito ele buscar, ele encontrou num vilarejo um pouco distante uma forma de tirar, né? Um homem auxiliou ele a tirar. Foi bem torturante essa forma, né? A imagem que veio nessa visão foi ele com os pés nas costas do rapaz que estava mascarado e com aquela ferramenta cortando e sacando aquela máscara da face, né, para que retirasse. O alívio veio com o peso da máscara ser tirado, mas o rapaz se deparou com outra situação. Durante anos, sem poder enxergar a luz do sol, sem poder ver o dia, a sua face acabou ficando muito frágil, a pele ficou muito frágil, então ele evitava o sol. Ele tinha consequências muito graves no rosto quando ele quando ele ia ao sol, quando ele olhava para a claridade. Então, ele chegou a usar barro no rosto para poder sair de dia para fora. Isso lhe causou outros traumas aí também, né? Outras situações ao qual as pessoas o chacoteavam, né? Humilhavam cada vez mais, ele se sentia tímido, amedrontado. E as pessoas foram chamando ele de covarde, cada vez mais de covarde. E ele só queria viver como um simples camponês, né? Ter uma vida simples, uma vida comum, como os outros. E as pessoas falavam aquelas palavras ásperas, ele se sentia humilhado e rejeitado, cada vez mais amedrontado, encolhido no canto. E vendo essa situação, a sua esposa de tanto desejar ver, né, ter algo a mais, ela acabou abandonando ele. Abandonou ele, deixando ele só, levou o filho, abandonou ele com um outro homem numa carroça.
Então, com esse fato, ele entrou em pânico, ele se desesperou, não aguentou o passar dos dias e decidiu se enforcar. Na cabeça dele vinha como se fosse o único ato de coragem que ele poderia ter, né? Que libertaria ele de todo sofrimento. Uma grande ilusão. Então vou relatar como foi a partir daí. Decidi me enforcar, talvez o único ato de coragem. Ilusão. Comecei a me agonizar, comecei a me debater. Nunca pensei que seria tão difícil partir. Comecei a pedir ajuda em vão. Por fim, me vi pendurado, a cabeça latejando, a rodor sufocante, horrível. De repente me deparo comigo andando de um lado para o outro, tentando achar uma solução para me tirar dali, pendurado. Acreditava que estava vivo e não sei por quanto tempo andei, não sei por quanto tempo fiquei ali, andando de um lado para o outro. Mas deve ter sido muito tempo, porque com o passar do tempo ouvi vozes, pessoas falando assim: o cheiro está cada vez mais forte, deve ser por aqui. E de repente a sala se clareia, a porta é arrombada. E ouvi gritos: encontramos, encontramos, ele está aqui. Eu tentei falar, sacudi-los, mas não me viam, só viam o corpo dependurado. Eu imaginava estar louco, até que descer o corpo e vi ele em decomposição. Afundei em desespero, pois acreditava estar vivo. Caí em pranto, tudo escureceu, e eu me perguntava o que fiz, por que fiz isso, como pude fazer isso. E tudo estava tenebroso. Neste momento, a alma já estava no umbral. Passei inúmeros dias assim, teoricamente, anos, décadas. Até que, cansado de tanto sofrer, clamei. Não aguentava mais, precisava sair. E nessa tentativa de sair, ouvi vozes, chegavam perto de mim e diziam que iriam me auxiliar. Se eu seguisse, eles iam provar aos outros que eu tinha coragem. Era uma vingança. Grupo de espíritos com energias densas vieram até ele, tentando influenciá-lo. Mas como existe o pedido dele de socorro, logo após veio uma claridade, como mágica, e vozes dizendo: respeite o livre-arbítrio. Então, um ser de luz estendeu suas mãos e comecei a acompanhá-lo. Levemente, caminhando. No caminho comecei a relembrar de toda a história. Foi no momento que um daqueles que estavam conosco, vestido de branco, disse: esvazie sua mente, eleve o pensamento no Mestre, no Criador de todas as coisas. Assim ficará mais fácil a jornada. E como um estralar de dedos, estava de frente para um lindo portal. Vou mostrar o rascunho desse portal que fiz rapidinho. Este portal era como se fosse uma coroa élfica, de pedras e flores, de um lugar esplêndido. Muito lindo. Esse portal era lilás, cheio de detalhes, com uma luz, uma claridade imensa, lugar fantástico de se visualizar. Quando esta alma transpassou para o outro lado, se encheu de alegria, de paz. Viu muitas pessoas a que ele amava,
pessoas que ele considerava e que imaginavam estar vivas, e vieram recebê-lo. Fui acolhido com imenso amor, amor que não senti quando estava na terra. E logo em seguida o mentor apareceu. Bem-vindo, amado irmão. Com imenso amor és recebido. Tu cumpriu com muita determinação a tua jornada nesta etapa. Apesar de se sentir fraco, expurgou o que queria ter expurgado, tudo aquilo que desejava. O momento agora é de se restaurar, de equilibrar a sua essência, seu eu divino. Seja bem-vindo. E a partir deste momento, esta alma é acolhida